maçons, maçons e simpatizantes da arte real. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadra e Compasso, e hoje eu quero abordar com vocês um fato histórico, um fato muito importante e que marca ainda muito a maçonaria. É um fato que foge um pouco da temática do canal, mas eu acredito que vocês irão gostar e irão admirar a história em si, porque é uma história que aconteceu não muito pouco tempo atrás, mas é um fato que mostra a hombridade, a virtude e a capacidade de alguns poucos irmãos, né, em se congregarem mesmo nas situações mais adversas. Mas antes de nós iniciarmos esse nosso vídeo, que vai ficar um pouco longo hoje devido aos relatos, a toda a história, né, eu queria pedir para vocês para dar um like, para comentarem e para seguirem o canal. Isso é muito importante para nós, porque demonstra que vocês estão gostando da temática do canal e da relevância também para o YouTube, para que nós possamos crescer ainda mais enquanto canal, enquanto ferramenta de conhecimento, né? Bom, além disso, eu estou lançando a terceira letrinha hoje do nosso sorteio no cantinho aqui da tela. Então, em algum dos cantos, em algum momento desse vídeo, vai aparecer a letrinha e vocês vão poder anotar a terceira letra. No próximo vídeo, nós finalizamos e já fazemos o sorteio de um pequeno mimosinho que nós estaremos dando para quem for sorteado claro, a pessoa tem que estar inscrita no canal e tem que, nos comentários, escrever daí a palavra que nós, ao longo desses vídeos, nós formamos, né? Com isso, e dado esses recados, nós podemos passar então ao início desse vídeo. Qual que é o tema do vídeo? Qual que é o título? Liberté Chérie e a maçonaria nos tempos do nazismo. Bom, antes de nós iniciarmos a história da Liberté Chérie, nós temos que entrar nos precedentes históricos, porque a gente não consegue entender a fundação da loja no campo de concentração se nós não entendermos alguns parâmetros, alguns requisitos anteriores a essa fundação. Por quê? Porque nós temos que passar todo o contexto para que vocês possam se situar em relação ao espaço-tempo e em relação aos fatos que levaram com que esses maçons fossem parar nos campos de concentração. Bom, então vamos iniciar, eu dividir de modo didático esse vídeo em três etapas. A primeira etapa são os precedentes históricos. Na segunda etapa vamos falar dos campos de concentração, vamos dar uma pincelada sobre os campos de concentração, e na terceira vamos entrar propriamente no título, na loja Liberté Chérie. Então vamos para o primeiro módulo, né, que é o módulo dos precedentes históricos. Quando Hitler, na realidade, ele ascendeu ao poder em 1933, tá? Mas a ira dele, a raiva dele pelos maçons já era proveniente desde 1931, porque em 1931 Hitler divulgou um documento que se chamava Guia e Carta de Instrução, onde ele declarava e incitava o ódio, não só aos seus inimigos naturais, os judeus, os ciganos, os que não eram arianos, mas aos socialistas, aos comunistas e também aos maçons. Então, nesse guia de carta de instrução, o que ele declarava? Ele declarava a hostilidade natural dos camponeses contra os judeus e, por consequência, a sua hostilidade contra o maçom que ele considerava como um servo dos judeus, que devia ser trabalhada, e essa hostilidade devia ser trabalhada até o frenesi, até o final, para que não só os judeus, mas aqueles que eram seus servos, aqueles que tinham de alguma forma uma ascendência judia, fossem exterminados. Não que os maçons tivessem ascendência judia, mas ele considerava que a maçonaria nada mais era do que um braço do judaísmo. Eles eram servos. Além disso, é claro, tinha um aspecto político, tinha um aspecto que os maçons, né, como livre-pensadores,
com certeza, em muitos dos pontos dos itens do programa de governo de Hitler se opunham veementemente. Por quê? Porque Hitler nada mais era e nada mais queria do que implantar uma ditadura, implantar uma tirania na Alemanha nazista. E isso entrava em confronto com muitas das ideias dos maçons, confrontava com os ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade, como nós vamos ver aqui. Bom, com isso, tá, ao ser eleito chanceler, ao se estabelecer no poder entre aspas, de forma legítima, né? A partir de 1933, o que acontece? Hitler começa a colocar em prática os seus planos de perseguição, os seus planos de poder total em relação à Alemanha nazista e também em relação a toda a Europa continental. Ora, com isso, tá, em 1933, Hermann Göring, que era um dos cabeças do nazismo, que era um dos principais aliados de Hitler, né, chegou aqui e vamos abrir até um precedente aqui. Göring, por muito pouco, não se tornou maçom. Esse é um fato que talvez poucas pessoas saibam, né, mas ele por muito pouco não se tornou maçom. Mas ele chamou, então, para uma entrevista, para uma conversa, o grão-mestre von Hering, da Grande Loja da Alemanha, e disse com todas as letras, com todas as palavras, que não havia lugar para a maçonaria na Alemanha nazista. Então ali ele já começou, o que ele fez? Ele já ceifou o futuro da maçonaria na Alemanha, porque a partir do momento que um dos homens fortes do governo nazista, que era o Göring, aliado com o ódio que Hitler já nutria pelos maçons, chama o grão-mestre da principal loja maçônica, da principal potência maçônica da Alemanha. E em cima disso, o que ele faz? Ele diz, não há espaço para maçonaria dentro da Alemanha nazista. Ele praticamente decretou já de cara a extinção da maçonaria em território alemão naquela época. Bom, além disso, nas escolas, no ensino da juventude hitlerista, o que eles faziam, o que eles embutiam nos jovens, o que eles passavam como filosofia para os jovens. Além de atacar, claro, os marxistas, as igrejas cristãs, eles atacavam os maçons, principalmente por quê? Porque para eles era equivocado o lema da igualdade. Então eles não admitiam que os povos, as culturas, as religiões, qualquer ser humano fosse igual ao outro. Por quê? Porque isso entrava em confronto com a ideia da raça ariana, da raça superior, da raça que eles pregavam para a Alemanha nazista, né? Então um dos motivos pelos quais eles se confrontavam com a maçonaria era justamente pelas ideias iluministas da maçonaria, pelas ideias progressistas, pela filosofia, né? e pelos alguns conceitos que até hoje é vigente e são pilares básicos de todo maçom e de toda instituição maçônica, né? Bom, com isso, finalmente em 1935, Hitler dissolve a maçonaria na Alemanha, tá? Por intermédio de um decreto, e logo o que aconteceu depois? Então ele emitiu um decreto em 1935 onde ele acabava com toda a atividade maçônica, com todo o funcionamento das lojas maçônicas dentro da Alemanha. E junto disso, o que ele fez? Ele decretou também um confisco de tudo que fazia parte dessas instituições. Então ele fez, na realidade, saqueou essas lojas. Ele saqueou, destruíram, queimaram, roubaram o que puderam, né? E também, aproveitando desse ensejo, e vejam só a similaridade, muitas vezes, que a história nos remete, né? Porque aconteceu mais ou menos isso na época dos Templários. Lá de Felipe o Belo, quando Felipe o Belo decretou o final dos Templários, o que ele decretou? Ele decretou o saque, o expurgo dos bens templários e dos tesouros dos Templários, né? E também a prisão dos Templários em massa. E isso foi o que aconteceu. Ele também decretou, junto com esse decreto de 1935,
a perseguição e a prisão dos maçons. Então, o que fazia essas prisões? A Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha. Então, as 10 grandes lojas maçônicas vigentes até então foram dissolvidas e os maçons foram perseguidos ou aqueles que puderam fugiram para outros países da Europa, foram buscar abrigo, assim como muitos judeus, né, muitos ciganos e muitos outros perseguidos politicamente ou que eram um obstáculo para o regime nazista, acabaram fugindo da Alemanha para outros países da Europa. Ora, aqueles que ficaram, aqueles que infelizmente não conseguiram fugir da Alemanha, foram presos e enviados para os primeiros campos de concentração. Espere um pouquinho que eu já vou falar um pouco mais sobre os campos de concentração e sobre a origem deles, né? Então, vamos primeiro ficar num nível bem básico por enquanto. Então, esses primeiros maçons foram presos pela Gestapo e mandados para esses campos de concentração. Ora, quando a Gestapo invadiu os templos maçônicos, quando ela invadiu as lojas maçônicas, o que ela se apossou? Além dos bens, além do mobiliário, além das bibliotecas, né, além de todos os pertences que estavam dentro daqueles espaços físicos, né, eles também se apossaram de documentos, das atas, das listas de membros, e de muitos outros papéis relevantes para que eles pudessem fomentar perseguições. Então, com esses documentos, eles iam nas casas desses maçons, quem não deu tempo de fugir, prendiam e automaticamente eram deportados, encaminhados para os campos de concentração. Porque no primórdio, eu vou falar um pouco depois sobre isso, mas os campos de concentração eles tinham um cunho mais político do que étnico, né? Então eles não eram tão xenófobos assim. Só posteriormente é que se estendeu-se também para os judeus uma perseguição muito mais odiosa, né, e muito mais severa. Então havia os campos de concentração e posteriormente foram criados campos de extermínio, mais propriamente para os judeus. Mas até então os inimigos políticos, os comunistas, os sociais-democratas e os maçons e alguns outros que desagradavam o regime nazista eram encaminhados para campos de concentração. Ora, a partir do momento que começou a guerra, com a invasão da Polônia, posteriormente com a anexação da Áustria, né, eles também estenderam essa perseguição aos maçons para os países que iam caindo como num efeito dominó diante do regime nazista. Então, os maçons começaram também a ser perseguidos e mandados para campos de concentração, não só na Alemanha, como também na Áustria, na Tchecoslováquia, na própria Polônia, na Holanda e na Bélgica. Então esses maçons, os primeiros que tentaram fugir, tiveram um pouco de paz, mas posteriormente também foram presos, né, e muitos foram localizados e encaminhados para os temíveis campos de concentração. Ora, só para vocês terem ideia, em 1937, Joseph Goebbels, que também era um dos grandes líderes nazistas da época, ele fez uma exposição antimaçônica em Munique. E nessa exposição ele expôs esse mobiliário, essas peças que eles tinham roubado, que eles tinham saqueado das lojas maçônicas. E é claro que provavelmente devam ter também colocado outros documentos fakes, né? Outros documentos que incriminassem os maçons na época, que pudessem embasar a perseguição, porque era o que eles costumam fazer, o que alguns regimes tirânicos, né, costumam fazer. Ora, eles eles criam factoides, né? Eles criam mentiras para que eles pudessem embasar as suas decisões, as suas perseguições. Então foi isso que aconteceu também ao longo dessa exposição de 37, onde Goebbels expôs esse imobiliário, esses documentos apreendidos, e com certeza implantaram
provas frias, documentos falsos, né, para embasar o perigo que os maçons representavam na sociedade, não só alemã da época, mas na sociedade europeia como um todo, porque embasava também a perseguição dos maçons dos outros países até então que foram dominados pelo regime nazista. Bom, dito isto, onde a gente tem um primeiro embasamento, a gente tem noção histórica de como transcorreu essa ira, esse ódio pelos maçons, né? Nós vamos falar agora um pouco sobre os campos de concentração. Ora, os campos de concentração ficaram muito famosos pelo seu uso no regime nazista, entre 1933 e 1945. Mas na realidade eles não são uma criação nazista, eles são uma criação que ao longo de muitos séculos, ao longo de muitos anos, foram sendo usados por outros povos dominadores e opressores em relação aos seus conquistados, né? Então nós temos, por exemplo, campos de concentração que foram criados pelos ingleses para prender os boiares. Nós temos principalmente na África. A África foram feitos e executados muitos campos de concentração para prender inimigos políticos, para prender inimigos das guerras, né? Então, os próprios alemães tiveram a primeira experiência com os campos de concentração, onde hoje fica a Namíbia, naquela região ali do sudeste africano, onde eles exterminaram praticamente 80 mil membros dos povos hereros e do povo Nama. E isso já deu um primeiro experimento, né? E muitos outros povos, os belgas no Congo, os ingleses, não só na África do Sul, mas em outras regiões não só da África, mas também da Índia e de outras regiões onde eles eram os dominadores, né? E outras regiões do mundo, como na própria União Soviética. A União Soviética fez muito uso de campos de concentração e dos famosos gulags, né? Onde eles deportavam pessoas, inimigos políticos, inimigos ideológicos, qualquer pessoa que se opusesse ao regime, principalmente Stalin, fez muito uso, não só ao longo do período de guerras, né, mas após o término da guerra, onde os soldados alemães que ficaram no território russo ficaram em campos de concentração. Os próprios judeus também, muitos judeus morreram em campos de concentração soviéticos, tá? E outros inimigos, que por questões étnicas, por questões políticas ou por questões de se oporem à dominação soviética, onde eram os países, os estados satélites. Então, Hungria, Romênia, os próprios estados que faziam parte da União Soviética, como o Tajiquistão, o Uzbequistão, Ucrânia, Bielorrússia, todos esses países de alguma forma foram impactados pelos campos de concentração da União Soviética. Mas quem deu notoriedade para isso, porque até então era muito escondido, era muito geralmente em lugares inóspitos, né, em lugares fora dos grandes centros urbanos. Mas quem deu notoriedade para esses campos de concentração foram realmente os nazistas, porque eles criaram verdadeiras fábricas de extermínio em cima desses campos de concentração. Então, no começo, ele tinha um cunho político, eles eram determinados para prenderem quem? Para prender os comunistas, os socialistas e os próprios maçons. Tanto é que um dos primeiros campos de concentração a serem criados na Alemanha foi o de Dachau, em 1933, logo após a ascensão de Hitler ao poder. E os primeiros maçons já foram encaminhados para esse campo de Dachau. Outro fato relevante também que a gente precisa considerar é que aqui no Brasil também houveram campos de concentração. O nosso governo, na época Getúlio Vargas, né, criou campos de concentração para receber italianos, alemães e japoneses, que eram povos com quem o Brasil até então tinha declarado guerra, fazia parte do esforço de guerra contra o eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão. Então houveram campos de concentração aqui no Brasil também, mas claro, não há relatos de grandes barbáries como houveram os campos de concentração alemães, porque os campos de concentração alemães eles foram criados com um único objetivo, o de extermínio, ou de trabalho forçado, né, para manter o esforço de guerra alemão, ou simplesmente para exterminar
os inimigos da Alemanha. Ora, com isso, tá, o que acontece? Tá? Em 1933 foi criado o primeiro campo de concentração alemão chamado de Dachau. Tá? Então, nesse campo foram enviados preliminarmente quem? Os comunistas, os sociais-democratas, os maçons, algumas pessoas portadoras de deficiência física e deficiências mentais, né? E por fim, tá? Começaram depois retirarem os judeus dos guetos, né? Das vilas onde eles eram enclausurados, que também não deixavam de ser um campo de concentração, né? E começaram a ser encaminhados para esses campos de concentração e eles passaram também a criarem campos de extermínio, tá? Principalmente para os judeus. Ao longo da guerra, no período de 1933 a 1945, calcula-se que em torno de 11 milhões de seres humanos morreram vítimas de campos de concentração. A sua maioria, em torno de 6 milhões, foram judeus, mas também morreram neles ciganos, homossexuais, opositores políticos, imigrantes, ladrões, qualquer pessoa que de alguma forma fosse um risco para a grandeza, né, entre aspas, da raça ariana e do projeto hitlerista de um povo, de uma raça suprema. Então todas as pessoas que de alguma forma eram inimigas, elas eram mandadas ou para campos de concentração ou para campos de extermínio. E ao elas serem encaminhadas para esses campos de extermínio, para esses campos de concentração, o que acontecia? Acontecia que era fornecido para elas um emblema no uniforme, aquele infame uniforme listado de azul e branco, né? Que lembra muito um pijama, mas ele eram dados emblemas. No caso dos judeus, tá? Era 2 triângulos amarelos, se fossem judeus puros, né? Se fossem descendentes de judeus, aí no caso dos judeus também, acabei de me lembrar aqui, que além dos 2 triângulos formando a estrela de Davi, né? Ele era colocada a expressão Jud, ou judeu em alemão. E no caso da pessoa ter ascendência judia, mas não professar a fé judia, era colocado um único triângulo amarelo. Tá? Mas haviam outros triângulos, por exemplo, os triângulos vermelhos, que eram os que eram colocados para os maçons. Então os triângulos vermelhos eram os dos comunistas, dos sociais-democratas e dos próprios maçons. Já os triângulos verdes eram dos criminosos comuns, e aqueles criminosos que tinham descendência ariana, apesar de serem mandados para os campos de concentração, eles tinham algumas regalias desse campo. Então eles eram conhecidos também como capos ou sonderkommandos, ou seja, eles seriam aqueles presos de confiança. Por quê? Porque, de certa forma, eles eram arianos, eles eram alemães puros, né? Então eles tinham certas regalias em relação aos demais prisioneiros. Mas também havia os triângulos de cor púrpura, tá? O roxo, né? Que eram os dos testemunhas de Jeová. Por que os testemunhas de Jeová eram perseguidos por Hitler? Justamente porque eles tinham objeções de consciência. Um testemunho de Jeová ele não participa de guerras, ele não pode se alistar no exército. Então, e também por se renegarem a fé deles, né? Eles eram encaminhados para os campos de concentração. Além do triângulo roxo, tinha o triângulo azul para os imigrantes, o triângulo castanho para os ciganos ou para os sintis, né? O triângulo negro para as lésbicas e para os antissociais, alcoólatras, qualquer pessoa que fosse antissocial mesmo. Então, um alcoólatra, alguém que causasse muitos problemas para a sociedade, as lésbicas, prostitutas, qualquer pessoa que era encaminhada para o campo de concentração ou de extermínio com o triângulo negro. E o triângulo rosa para os homossexuais. Tá? Então, de todos esses povos, né, como eu falei para vocês, morreram 11 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, ou até mais, né, porque muitos números foram maquiados, muitos documentos, quando os alemães perderam a guerra, foram queimados, foram destruídos para ocultar provas desses extermínios, mas o fato é que provavelmente morreram muito mais pessoas. O principal campo de concentração
na verdade, de extermínio, foi o de Auschwitz. Foi o principal e o maior conglomerado, maior fábrica de extermínio que nós temos conhecimento até hoje, onde foram criados, onde a gente vê nas imagens, principalmente de filmes como A Lista de Schindler, outros filmes do nazismo, né, que tinham aqueles fornos, que tinham aquelas câmeras de gás, então, onde as pessoas eram enviadas para o extermínio final. E isso se dá principalmente entre um período de 1942 e 1945, com uma conferência chamada Conferência de Wannsee, onde Reinhard Heydrich, em 20 de janeiro de 42, convoca alguns líderes nazistas para apressar, para encurtar esse período de concentração. Então ele começou a criar propriamente as fábricas de extermínio, as fábricas da morte, né, de uma maneira muito mais sistemática, de uma maneira muito mais agressiva, porque o ideal tanto da Gestapo como da SS e das organizações do Estado nazista eram resolver de uma maneira rápida a questão judaica, era eliminar o maior número de judeus possíveis, de forma a exterminar não só da Alemanha, mas de todo o território europeu. Então, para a gente finalizar um pouco a questão dos campos de concentração, né? Nesse período de 1933 a 1945, tá? Como eu já citei o número total de mortos, eu vou citar agora o de maçons. Morreram em torno de 200 mil maçons vítimas dos campos de concentração e de extermínio. Então muitos morreram, foram mortos de forma dissimulada, né, de forma intencional, e muitos morreram também em relação às condições dos campos de concentração, ao frio extremo, à pouca alimentação, aos poucos recursos, ao sofrimento infligido a essas pessoas, a esses prisioneiros que passavam muitas vezes no inverno rigoroso, as condições precárias de sobrevivência, de alimentação, carência nutrimental, uma série de fatores que levavam à morte, à aquisição de doenças, né, por questões higiênicas, uma série de questões que nós sabemos, né, e que muitos de nós já vimos em relação a vídeos, a declarações, aos memoriais de vítimas do Holocausto. Bom, dito isto, vamos agora à Liberté Chérie. O que foi a Liberté Chérie? Foi uma loja maçônica criada dentro de um campo de concentração. Mas o que quer dizer Liberté Chérie? É liberdade querida. Um nome bem sugestivo, né? Porque quando você está preso, quando você está enclausurado, né? O que você mais anseia? A liberdade. A liberdade começa a se tornar querida para você, né? Então, a Liberté Chérie, ou Liberdade Querida, foi uma das poucas lojas maçônicas que se tem notícia fundada dentro de um campo de concentração nazista durante o período de guerra. Tá? Ela foi fundada, na realidade, no dia 15 de novembro de 1943, por 7 maçons belgas e integrantes da resistência, dentro do campo de concentração de... Vocês vão me desculpar agora a minha pronúncia do alemão, que é um palavrão na realidade aqui, né? É um palavrão. Ruth Emsland Lager 7, na realidade. Então, no campo de concentração de Ruth Emsland Lager 7, tá? Da cidade de Etwergen, no norte da Alemanha. Tá? O nome da Liberté Chérie, na realidade, é uma referência ao 6º verso do hino francês La Marseillaise, a Marseillaise, que diz mais ou menos assim: amor sagrado da pátria, conduz, apoie nos braços nossos, vingadores, liberdade, liberdade querida, lute com os seus defensores. Então, nesse trecho que fala liberdade, liberdade querida, ele fala liberté, liberté chérie. Então, dessa expressão é que eles tiraram o nome da loja maçônica. Bom, esses membros, ao criarem essa primeira loja maçônica, eles também criaram o seu brasão. O brasão, lógico, toda loja maçônica tem o seu brasão, né? O brasão da loja Liberté Chérie, ele continha o dístico dominista Liberté, Égalité, Fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade, né? Era lareado de um triângulo
com listas brancas e azuis, que representavam as cores do uniforme que eles tinham que usar nos campos de concentração, tá? Contendo no centro um triângulo vermelho, que era o triângulo que posicionava eles em relação, que distinguia esse tipo de prisioneiro em relação aos outros tipos de prisioneiros, como eu falei para vocês. Tá? Então, alguns usavam os triângulos amarelos, outros os triângulos roxos, os maçons usavam o triângulo vermelho, que era o triângulo dos perseguidos políticos, né? Então, veja só que as alegorias que são bem interessantes, porque era um triângulo com faixas brancas e azuis, imitando o uniforme nazista, e também tinha a relação com o que eles eram obrigados a usar para identificar o motivo pelos quais eles estavam lá. Tá? Então era o triângulo vermelho. Tá? Ora, vermelho invertido, símbolo dos prisioneiros políticos. Por fim, duas letras N, que ladeavam uma alusão a Nacht und Nebel, ou noite e névoa. Eu já vou explicar o porquê, da onde que vem esse termo noite e névoa. Na realidade, esse termo noite e névoa foi uma alusão a um decreto secreto promulgado em 7 de dezembro de 1941, denominado Diretrizes para Acusação de Crimes contra o Reich ou a potência ocupante dos territórios ocupados. Era um decreto que proibia e que dava prerrogativas, né, para que qualquer opositor, para qualquer pessoa que se opusesse ou que fosse considerado um inimigo do Reich, fosse presa e enviada para os campos de concentração. E muitos desses primeiros maçons do Liberté Charry eram belgas, eram descendência belga. A gente vai ver depois a descrição deles, para vocês terem ideia da história de cada um e da importância que cada um teve na fundação da loja Liberté Charry. Então, esse decreto secreto, né, ele determinava que a deportação de suspeitos de integrarem movimentos de resistências na França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, e que eles fossem deportados para a Alemanha, que eles fossem encaminhados para a Alemanha para que ficassem presos até a sua execução, porque eles eram pessoas nocivas para o regime. Então, os membros da resistência de todos esses países eram encaminhados posteriormente, eram presos e depois encaminhados para a Alemanha para a execução final. Ora, e a razão do título era porque as prisões geralmente aconteciam em horário noturno e igualmente as execuções. Então, no período da noite é que eles eram presos e muitas vezes também eram executados com o objetivo de acobertar a ação e inspirar o terror. Ora, o decreto, na realidade, foi promulgado pelo chefe do alto comando da Wehrmacht, a OKW, William Keitel, tá? E considerado crime de guerra e crime contra a humanidade, sendo incluído até no julgamento de Nuremberg. Então foi um decreto tão infame, tão nocivo para a humanidade, que ele foi incluído, além dos crimes contra os judeus, dos crimes contra a humanidade, né? Ele foi também considerado um decreto contra a humanidade. Por quê? Porque ele tirava todos os direitos, todas as prerrogativas de uma pessoa se defender de forma normal, né? O simples fato de haver uma suspeita de que essa pessoa conspirava contra o Reich já era motivo suficiente para ela ser levada para um campo de concentração e futuramente exterminada. Então, voltando para a loja Liberté Charry, o que aconteceu? Então havia um barracão nesse campo, que é o barracão de número 6, tá? E quando chegou o primeiro comboio de presos políticos, né, Nacht und Nebel, eles chegaram mais ou menos lá por 21 de maio de 43. E, na realidade, houveram dois comboios, um em 21 de maio de 43 e o segundo em 28 de maio de 43. Então, chegaram mais ou menos próximos. Então, eram comboios desses presos políticos que foram encaminhados para esse campo de concentração. E neles estavam, nesses comboios, veja só, esses comboios não eram somente de maçons, eram todos de membros da resistência, opositores políticos, pessoas que
tinham sido presas sumariamente, né, sem direito à defesa, e que foram encaminhadas para esse campo de concentração. Então, e dentre essas pessoas, haviam muitos membros da maçonaria e muitos membros da resistência. Então, dentre esses membros que foram os fundadores da loja, estavam nada mais nada menos quem? Franz Rochat. Ele nasceu em 1908, morreu em 1945, provavelmente vítima das sequelas da guerra. Ele era farmacêutico, contribuidor do jornal clandestino Le Voix de Belges, a voz dos belgas, né? E iniciou-se na loja maçônica Les Amis Philanthropes, número 3 de Bruxelas. Além dele também havia Jean Sug, também nascido em 1897, falecido em 1945, representante comercial de produtos farmacêuticos, membro da resistência e membro da loja também Les Amis Philanthropes número 3 da Bélgica, de Bruxelas. Outro prisioneiro que foi um dos primeiros desses maçons e foi um dos membros fundadores também da Liberté Chérie foi Guy Ranicar, nasceu em 1903, faleceu em 1945, era advogado, dirigente do jornal Vozes da Bélgica, provavelmente trabalhava primeiro com o Franz Rochat, né? Tá? E membro da loja também, da mesma loja dos outros dois anteriores, a Les Amis Philanthropes número 3, em Bruxelas. Compunha também, além desses, Paul Ranson, nascido em 1889 e falecido em 1944, juiz de paz no cantão de Louvenie, pertencente ao serviço de informação e membro da loja Irã à l'Oriente, de Liège. E Fernand Hérault, 1914-1997, diretor do Ministério do Exército e tenente do Serviço Secreto Belga, iniciado na loja Liberté Chérie. Veja só que esse foi o primeiro iniciado da loja Liberté Chérie. Todos os 5 foram alojados por essas confluências do destino, né? Talvez por desejo do grande arquiteto do universo, no barracão número 6. E começaram a se reunir, porque o que era praxe? Tá? Era praxe haver desses barracões missas, porque os nazistas acabavam autorizando a realização de missas e não só católicos, mas dos protestantes. Então esses barracões, como eu falei para vocês, eles eram bem ecléticos. Eles eram compostos por militares, funcionários públicos, médicos, advogados, jornalistas, padres, professores, estudantes, comerciantes, trabalhadores e até aristocratas. Então, eles eram bem heterogêneos, né? Eram bem mesclados, e com isso, por essa confluência do destino, esses 5 primeiros irmãos, esses 5 primeiros maçons, né? Viram a necessidade de criarem não a princípio uma loja, porque eles eram até então 5, né? Mas um círculo fraternal, até pela própria similaridade de fé deles, a similaridade de ideais deles, né? Tornou-se mais fácil isso. Então se identificaram como maçons, porque cada um, quando via o sinal no uniforme, com certeza perguntava qual era o motivo que levou à prisão, né? Até como é hoje em dia, né? Quando você é preso, ou quando a pessoa é presa, geralmente o que os companheiros da cela perguntam? Qual que é o motivo que ele parou ali, que levou ele ao encarceramento, né? Então acontecia de algo muito similar a isso. Então quando você ia para aqueles barracões que eram dos triângulos vermelhos, cada um perguntava qual era o motivo, se você era comunista, se você era socialista ou se você era maçom. A partir do momento que eles se identificavam como tal, né, eles se agregavam entre eles ali, para quê? Para poder, por interesses comuns, ter objetivos comuns e aliviar um pouco as dores da concentração e estabelecer vínculos maçônicos ou vínculos maçônicos e da resistência, para que pudessem posteriormente até conseguir uma fuga ou conseguir escapar dos infames campos de concentração. Então, como eu falei para vocês, os alemães eles permitiam orações coletivas e sacerdotes católicos muitas vezes eram trazidos no período noturno para administrá-los, apesar que havia muitos padres, né, muitos membros da igreja que por algum motivo foram presos também, mas geralmente eles convidavam alguns sacerdotes, geralmente pró-alemães, pró-Reich, para fazerem parte, darem a liturgia.
Então, e no barracão número 6 é interessante que muitos fiéis eram, é, era um barracão mais numeroso, com maior número de pessoas, e os fiéis eram em maior número. Então eles se reuniam domingo de manhã para fazer a liturgia, para realizar as missas. E nesses períodos, os maçons, ao perceberem esse fato, ao perceberem que teria um pouco mais de, de privacidade, né, eles começaram a se reunir também num círculo fraternal. Então os maçons se beneficiaram dessa liturgia aos domingos, né, para o quê? Para num canto do barracão, escondido por armários, resguardado, para que eles pudessem realizar seus trabalhos, as suas conversas maçônicas de forma sigilosa, né, eles pegaram e começaram a se reunir no outro canto do barracão número 6. Então, uma das mesas era esvaziada e seus ocupantes ficando, acabavam usando essa mesa como, entre aspas, uma loja maçônica, muito, muito precária. Não pense que a loja era algo muito elaborado, né? Não, era tudo muito precário, até pelas próprias condições do enclausuramento dos campos de concentração, né? Qualquer aspecto que ensejasse uma desconfiança com os guardas alemães, com certeza era a decretação de morte daquela pessoa envolvida naquela contravenção em relação às normas do campo, porque os campos tinham normas muito severas e qualquer motivo era motivo de execução, era motivo de decretação de morte da pessoa. Então eles faziam tudo de forma muito rústica, talvez até com giz desenhado, algumas alegorias maçônicas que pudessem ser apagadas posteriormente, né? Mas o fato é que eles começaram a se reunir em círculo fraternal. Porém, chegaram novos irmãos, chegaram novos membros identificados como maçons, o que propiciou a fundação de uma loja maçônica propriamente dita. Então, em meados de 43, novos obreiros chegaram. E quem que eram esses obreiros? O primeiro foi Luc de Sommerhausen, nasceu em 1903, morreu em 1982, era jornalista, iniciado na loja Action et Solidarité. Como ele era bastante experiente e sabia como fazer para criar a futura loja, ele escreveu os estatutos da loja. Então ele foi o responsável pela criação dos estatutos, até pela própria profissão dele de ser jornalista, pela própria capacidade e experiência que ele tinha em elaborar esse tipo de documento. Então ele foi o criador dos estatutos da loja Liberté Chérie. E com isso, em comunicado, eles obtêm o reconhecimento oficial da loja pelo Grande Oriente da Bélgica, como loja Liberté Chérie. Então eles deram um jeitinho lá, não sei, não me pergunte de que maneira, que não tem esse embasamento histórico para falar para vocês, mas eles conseguiram de alguma forma se comunicar com o Grande Oriente da Bélgica e conseguir o reconhecimento da loja em relação ao Grande Oriente belga. Com isso também chegou a fazer parte o Joseph de Geldre. Nasceu em 1904, nasceu em 1981, era médico e membro da loja Travail, em Verviers, na Bélgica. Era também membro do Serviço Secreto belga. Então, ora, com isso, né, já estava fundamentada em 7 membros a loja maçônica Liberté Chérie. Então, posteriormente, 2 meses depois, 3 meses depois, ainda se uniram à loja Amédée Miclot, 1902 e 1945, era professor, membro da loja Verdadeiros Amigos da União e do Progresso, e com o quadro fechado, permitiu a fundação da loja e o seu reconhecimento na segunda metade de 1944. Veja só que nós estamos quase no final da guerra já, então nós estamos quase nos últimos tempos, né? Tempos da guerra. Faltava praticamente mais um ano e meio para a guerra vir a acabar. Bom, além deles, também se uniram à loja. Tá? Jean-Baptiste Schriver, 1903-1945, em 7 de fevereiro de 1944, era coronel e membro da loja Liberté de Gand, na Bélgica. Tá? E Henri Story,
1897 a 1944, faleceu em 1944. Em 18 de março de 44, era diretor de banco e membro da loja Septentrion, também em Gandê, na Bélgica. Foi aclamado como venerável mestre Paul Ranson, tá? E nas sessões era praticado, na realidade, um ritual bem simplificado, até como eu falei para vocês. Não havia condições logísticas, não havia condições físicas e até condições de funcionamento que muito complexo, né? Porque isso chamaria a atenção dos guardas, chamaria a atenção dos dirigentes do campo de concentração, e esses membros com certeza seriam mortos, tá? Pelo simples fato de se reunirem maçonicamente, pelo simples fato de criarem uma loja maçônica dentro de um campo de concentração. Isso era um crime passível com a pena capital, com a pena de morte. E como eu falei para vocês, qualquer motivo que transgredisse as regras era um motivo para execução sumária, sem apelo, sem corte, sem advogado de defesa, e simplesmente pelo simples fato de você se opor, quebrar uma das regras. Bom, vamos dar continuidade à nossa história aqui. Após a primeira sessão ritual, com a iniciação de Fernand Hérault, que foi o primeiro maçom a ser iniciado num campo de concentração, veja a importância desse fato, a importância desse marco histórico, né? Porque assim como muitos maçons foram iniciados por serem especulativos, muitos maçons foram iniciados pela sua importância de títulos, importância de intelectualidade. Esse foi o primeiro maçom, e talvez até o único, né, que a gente saiba historicamente, que a gente saiba com certeza, que foi iniciado dentro de um campo de concentração nas mais terríveis condições que um ser humano pode vivenciar e pode estar vivendo em determinado momento. Então, ele, que era membro do exército, ele foi o primeiro maçom a ser iniciado. Um aprendiz maçom, tá, que talvez fosse muito mais como um aprendiz, porque o que ele aprendeu naqueles momentos de enclausuramento, o que ele vivenciou ali, foi algo que ele levou para a vida inteira, e que todos esses irmãos, né, de uma certa forma, levaram para a vida inteira, e ensinam os maçons do futuro, ensinam os aspectos terríveis que transcorreram durante esse período de 1933 a 1945, esse período tenebroso, esse período que não deve ser apagado da memória humana, porque ele deve sempre ser lembrado, né, para que nós nunca mais realizemos ações iguais às que foram realizadas. Não copiemos nem em 10% o que o regime nazista fez com milhões de pessoas, né? Com milhões de vítimas do Holocausto. Bom, então, Fernand Hérault, como eu já falei para vocês, nasceu em 1914, faleceu em 1997, e foi o primeiro iniciado dentro do campo de concentração de Esterwagen. O único caso na história, tá? E um precedente histórico que eu acho que toda a maçonaria tem que lembrar dessas pessoas que foram heróis, que são marcos referenciais da virtude, da solidez, né, e da garra desses maçons, mesmo nas mais inóspitas condições, elas estarem realizando sessões, realizando a ritualística, mesmo não sabendo o dia de amanhã, mesmo não sabendo se seriam descobertos ou não. Então, foi feito até posteriormente na Alemanha, onde maçons belgas e maçons alemães se reuniram e construíram um monumento nessa cidade, próxima desse campo, que mostra o quê? Esses 7 maçons bem sofridos, já bem esqueléticos, né, fazendo a cadeia de união, uma imagem muito simbólica, uma imagem muito bonita, né? E que reflete muito o que esses maçons passaram, o que esses 7 irmãos, talvez até mais irmãos, passaram dentro desse campo de concentração, desse período negro da história. Bom,
Para nós finalizarmos esse vídeo, provavelmente vocês vão perguntar, mas todos sobreviveram? Não, a maioria, como vocês podem verificar, né, como eu falei para vocês, morreram entre 1944 e 1945. Apenas 3 sobreviveram ao pós-guerra, entre eles Sommerhausen, De Gelder e Herau. Tá? E a loja encerrou seus trabalhos em 1944. Essa foi a história da Liberté Chérie, foi a história que representa a garra, a virtude e a solidez que muitos maçons têm na maçonaria, né? E é, na verdade, muito mais que uma simples história. É um ensinamento de como a gente deve lapidar nossas pedras, a nossa pedra bruta, é um ensinamento de como nós temos que olhar o passado para poder refletir o futuro, e de uma forma que a maçonaria sempre tem feito. A maçonaria sempre tem buscado, dentro dos seus ideais, da sua evolução, do seu progresso, liberdade, igualdade e fraternidade. Então eu vou acabar esse vídeo falando Liberté, Liberté Chérie, liberdade, liberdade querida, sempre. Esse vídeo é uma dedicação a todos aqueles maçons, judeus, ciganos, homossexuais, inimigos políticos, independente da ideologia política ou não, que fizeram parte dos mais de 11 milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração. Um tríplice fraternal abraço, saúde, força, união do irmão Rosaldo.